Olá pessoal, eu sempre faço aqui muitos vídeos trazendo analogias históricas para vocês de conflitos passados, como a Segunda Guerra, a Guerra Fria, e como essas situações do passado estão se repetindo hoje. Mas no vídeo de hoje eu quero voltar um pouco mais no tempo e eu trazer a Primeira Guerra Mundial como referência e mostrar para vocês como muitas das coisas que aconteceram ali, que levaram à Primeira Guerra Mundial, podem estar se repetindo e talvez nos levando à Terceira Guerra Mundial. O historiador britânico Paul Kennedy, ele explicou no seu livro The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860 to 1914, como duas nações tradicionalmente amigas acabaram em uma espiral de hostilidade mútua que levou à Primeira Guerra Mundial. Grandes forças estruturais conduziram a competição entre a Alemanha e o Reino Unido, como, por exemplo, imperativos econômicos, geografia e ideologia. O crescimento econômico rápido da Alemanha alterou o equilíbrio de poder e permitiu que Berlim pudesse expandir seus objetivos estratégicos. Parte dessa expansão, especialmente no campo marítimo, aconteceu em áreas que os britânicos tinham interesses estratégicos profundos e muito consolidados. As duas potências, a Alemanha e o Reino Unido, passaram a ver um ao outro como opostos ideologicamente, muitas vezes exagerando nas diferenças. Os alemães pintaram uma caricatura dos britânicos de como se eles fossem exploradores do mundo gananciosos, e os britânicos enxergavam os alemães como malfeitores autoritários buscando expansão e repressão. Os dois países aparentavam estar em rota de colisão, destinados a entrar em guerra, mas não foram as pressões estruturais, certamente importantes, que provocaram a Primeira Guerra Mundial. A guerra aconteceu graças a decisões individuais equivocadas e uma profunda miopia dos dois lados. Pra gente ser mais claro, a guerra sempre foi provável, mas ela estava longe de ser inevitável. Por exemplo, talvez a guerra não teria acontecido se os líderes alemães, depois do chanceler Otto von Bismarck, não tivessem sido tão ousados em alterar o equilíbrio de poder naval. A Alemanha celebrou seu domínio na Europa e insistiu nas suas conquistas e ambições de grande potência, desconsiderando as regras e normas internacionais. Essa postura deixou não somente a Inglaterra, mas os outros países também assustados. Isso era justificável, já que a Alemanha fazia pouco esforço para tentar pintar tudo isso como apenas a criação de uma nova e mais justa ordem mundial. Uma visão míope similar prevaleceu do outro lado. O Churchill, o chefe da Marinha Britânica na época, concluiu em 1913 que a posição global proeminente do seu país, abre aspas, normalmente parece menos razoável aos outros países do que a nós, fecha aspas. Ou seja, os britânicos tinham muita dificuldade em entender como os outros os enxergavam. Oficiais e a mídia britânica espalhavam críticas cruéis contra a Alemanha, particularmente contra as práticas comerciais dos alemães. Londres olhava para Berlim cautelosamente, interpretando todas as suas ações como evidências de intenções agressivas e falhando em entender os medos da Alemanha sobre a sua própria segurança em um continente que os germânicos estavam cercados de potenciais inimigos. A hostilidade britânica ela só aprofundou as inseguranças alemãs e potencializou as suas ambições. Algo muito parecido está acontecendo hoje no mundo. Como a Alemanha e a Inglaterra antes da Primeira Guerra, a China e os Estados Unidos parecem presos em uma espiral descendente que pode acabar em um desastre para os dois países e para o mundo todo. Exatamente como no começo do século passado, fatores estruturais profundos alimentam o antagonismo dos dois. Competição econômica, insegurança geopolítica e uma profunda desconfiança ajudam a aumentar as chances de um conflito hoje. Mas fatores estruturais não são destino. As decisões que os líderes tomarem podem evitar uma guerra ou gerenciar melhor as tensões que invariavelmente surgem de uma competição entre grandes potências. Bom, deixa eu aprofundar o paralelo histórico para vocês entenderem as semelhanças entre esses dois momentos. Assim como a hostilidade entre a Alemanha e a Grã-Bretanha há mais de um século, o antagonismo entre a China e os Estados Unidos tem raízes estruturais profundas, que nasceram no final da Guerra Fria. Nas etapas finais desse conflito, Pequim e Washington eram, de certa forma, aliados, já que ambos temiam o poder da União Soviética mais do que temiam um ao outro. Mas o colapso do Estado Soviético, seu inimigo comum, ou inimigo comum dos dois, quase que imediatamente fez com que os líderes se fixassem mais no que separava Pequim e Washington do que os unia. Os Estados Unidos denunciava cada vez mais o governo repressivo da China. Já a China ressentia-se da hegemonia global e do intervencionismo americano. No entanto, esse acirramento de opiniões não levou a um declínio imediato nas relações entre Estados Unidos e China. Na década e meia que se seguiu ao fim da Guerra Fria, sucessivas administrações americanas acreditavam que tinham muito a ganhar ao facilitar a modernização e o crescimento econômico da China. Assim como os britânicos, que inicialmente abraçaram a unificação da Alemanha em 1870 e a expansão econômica alemã depois disso, os americanos foram motivados pelo interesse próprio em apoiar a ascensão de Pequim. A China era um mercado enorme para produtos e capitais dos Estados Unidos e, além disso, naquela época, o país parecia disposto
disposto a fazer negócios no modelo americano, importar o estilo de vida americano e seus hábitos de consumo e até mesmo abraçar a ideologia americana de como a economia e os mercados deveriam funcionar. Já no nível geopolítico, no entanto, a China estava consideravelmente mais cautelosa em relação aos Estados Unidos. O colapso da União Soviética chocou os líderes chineses e o sucesso militar dos Estados Unidos na Guerra do Golfo de 1991 mostrou-lhes que a China agora existia em um mundo unipolar, no qual os Estados Unidos podiam exercer o seu poder quase que à vontade. Em Washington, muitos ficaram revoltados com o uso da força pela China contra sua própria população no incidente da Praça da Paz Celestial em 1989 e outros lugares. Assim como a Alemanha e a Grã-Bretanha nas décadas de 1880 e 1890, a China e os Estados Unidos começaram a ver um ao outro com mais hostilidade, mesmo com o comércio entre ambos crescendo. O que realmente mudou a dinâmica entre os dois países foi o sucesso econômico inigualável da China. Até 1995, o PIB da China era cerca de 10% do PIB dos Estados Unidos. Em 2021, havia crescido para cerca de 75% do PIB dos Estados Unidos. Em 95, os Estados Unidos produziam cerca de 25% da produção de bens do mundo. E a China produzia menos de 5%. Mas agora a China ultrapassou os Estados Unidos. No ano passado, a China produziu perto de 30% da produção de bens do mundo e os Estados Unidos produziram apenas 17%. Estes não são os únicos números que refletem a importância econômica de um país, mas eles dão uma ideia do peso de um país no mundo e eles indicam onde reside a capacidade de fabricar coisas, por exemplo, incluindo equipamentos militares. As coisas começaram a piorar e a azedar um pouco mais em 2003, com a invasão americana do Iraque. A China se opôs ao ataque liderado pelos Estados Unidos, mesmo que Pequim pouco se importasse com o regime do presidente iraquiano Saddam Hussein. Mais do que as capacidades militares devastadoras dos Estados Unidos, o que realmente chocou os líderes em Pequim foi a facilidade com que Washington podia desconsiderar questões de soberania e não intervenção, conceitos que eram pilares da própria ordem internacional que os americanos tinham persuadido a China a aderir. Os chineses se preocupavam que os americanos não seguiam as regras internacionais, mas ao mesmo tempo obrigavam os outros países a segui-las. Ou seja, o Iraque de hoje poderia ser a China de amanhã. Paralelamente, o orçamento militar da China dobrou de 2000 a 2005 e depois dobrou novamente até 2009. Pequim lançou programas para treinar melhor seu exército, melhorar sua eficiência e investiu em novas tecnologias. Revolucionou suas forças navais e de mísseis. Em algum momento entre 2015 e 2020, o número de navios da Marinha Chinesa superou o da Marinha dos Estados Unidos. Alguns argumentam que a China teria expandido dramaticamente suas capacidades militares, independentemente do que os Estados Unidos fizeram 2 décadas antes. Afinal, é isso que grandes potências ascendentes fazem à medida que o seu poder econômico aumenta. Isso pode ser verdade, mas o momento específico da expansão de Pequim, ele estava claramente ligado ao seu medo de que a única superpotência do mundo, os Estados Unidos, tivessem tanto a vontade quanto a capacidade de conter a ascensão chinesa se assim escolhessem. Assim como a Alemanha começou a temer que seria contida tanto economicamente quanto estrategicamente nas décadas de 1890 e no início de 1900, exatamente quando a economia da Alemanha estava crescendo mais rapidamente, a China começou a temer que seria contida pelos Estados Unidos justamente quando sua própria economia estava em ascensão. Um dos maiores exemplos de como a presunção e o medo podem coexistir estava na Alemanha sob o comando do Kaiser Guilherme II. Os alemães acreditavam tanto que estavam inevitavelmente em ascensão, quanto que a Grã-Bretanha representava uma ameaça existencial à sua ascensão. Os jornais alemães estavam cheios de notícias sobre os avanços econômicos, tecnológicos e militares do país, profetizando um futuro em que a Alemanha superaria todos os outros. Segundo muitos alemães, o seu modelo de governo, na definição deles um híbrido de democracia e autoritarismo, era a inveja do mundo. Eles alegavam que a Grã-Bretanha não era realmente uma potência europeia, insistindo que a Alemanha agora era a potência mais forte do continente e que deveria ser deixada livre para reorganizar racionalmente a região de acordo com a realidade da sua força. As paixões nacionalistas aumentaram em ambos os países a partir da década de 1890. Ao mesmo tempo, a imagem que tinha um do outro ia piorando. O medo cresceu em Berlim de que seus vizinhos e a Grã-Bretanha estivessem determinados a acabar com o desenvolvimento natural da Alemanha em seu próprio continente e impedir sua futura predominância. Não notando o impacto de sua retórica agressiva nos outros, os líderes alemães começaram a ver a interferência britânica como uma causa raiz dos problemas do seu país, tanto em casa quanto no exterior. Eles viam o rearmamento britânico e as políticas comerciais mais restritivas como sinais de intenções agressivas. Por outro lado, os líderes britânicos imaginavam que a Alemanha era largamente responsável pelo declínio relativo do Império Britânico, embora muitas outras potências estivessem crescendo às custas da Grã-Bretanha. A China de hoje, ela mostra muito dos mesmos sinais de presunção e medo que a Alemanha exibiu após a década de 1890. Os líderes do Partido Comunista Chinês, o PCC, tiveram imenso orgulho de como seu país enfrentou a crise financeira global de 2008 e as suas consequências de maneira mais eficiente do que os seus colegas ocidentais. Muitos chineses viam a recessão global daquela época não apenas como uma calamidade fabricada nos Estados Unidos, mas também como um símbolo da transição da liderança da economia
mundial dos Estados Unidos para a China. Os líderes chineses, incluindo aqueles do setor empresarial, passaram muito tempo explicando a outros que a ascensão inexorável da China havia se tornado a tendência definidora nos assuntos internacionais. Em suas políticas regionais, a China começou a se comportar de maneira mais assertiva em relação a seus vizinhos, como, por exemplo, reprimindo movimentos de autodeterminação no Tibete e Xinjiang, destruindo a autonomia de Hong Kong e, nos últimos anos, insistindo mais frequentemente em seu direito de tomar Taiwan pela força, se necessário. Juntos, a crescente presunção chinesa e o nacionalismo crescente nos Estados Unidos ajudaram a levar Donald Trump à presidência em 2016, depois que ele pintou a China como uma força maligna no cenário internacional. No cargo, Trump iniciou a sua ampliação militar dirigida contra a China e lançou uma guerra comercial para reforçar a supremacia comercial dos Estados Unidos, marcando uma clara ruptura com as políticas menos hostis perseguidas por seu antecessor, o Barack Obama. Quando Joe Biden substituiu Trump em 2021, ele manteve muitas das políticas de Trump que visavam a China, sustentado por um consenso bipartidário que via a China como uma grande ameaça aos interesses dos Estados Unidos, e desde então ele impôs mais restrições comerciais destinadas a dificultar a aquisição de tecnologia sofisticada pelas empresas chinesas. Pequim respondeu essa mudança de postura dura em Washington, mostrando tanta ambição quanto insegurança em seus relacionamentos com os outros países. Algumas de suas reclamações sobre o comportamento americano são surpreendentemente semelhantes às que a Alemanha fez contra a Grã-Bretanha no início do século XX. Pequim acusou Washington de tentar manter uma ordem mundial inerentemente injusta, a mesma acusação que Berlim fez contra Londres. Enquanto isso, os Estados Unidos têm tentado desenvolver uma política em relação à China que combine dissuasão com cooperação limitada, semelhante ao que a Grã-Bretanha fez ao desenvolver a política em relação à Alemanha no início do século XX. No relacionamento anglo-germânico, três condições principais transformaram esse antagonismo crescente em uma guerra. A primeira foi que os alemães se convenceram cada vez mais de que a Grã-Bretanha não permitiria que a Alemanha ascendesse sob quaisquer circunstâncias. Ao mesmo tempo, os líderes alemães pareciam incapazes de definir para os britânicos ou para qualquer outra pessoa como, em termos concretos, a ascensão do seu país mudaria ou não o mundo. A segunda condição foi que ambos os lados temiam o enfraquecimento de suas posições futuras. Essa visão encorajou alguns líderes a acreditar que eles deveriam lutar uma guerra mais cedo do que mais tarde. A terceira condição foi uma quase total falta de comunicação estratégica. Em 1905, Alfred von Schlieffen, o chefe do Estado-Maior alemão, propôs um plano de batalha que garantiria uma vitória rápida no continente, onde a Alemanha tinha que lidar com a França e a Rússia. Esse plano vazou e foi bastante para os britânicos consolidarem a sua opinião e seu medo dos alemães. Todas essas condições agora parecem estar presentes no relacionamento dos Estados Unidos com a China. O presidente chinês, o Xi Jinping, e a liderança do Partido Comunista estão convencidos de que o principal objetivo dos Estados Unidos é impedir a ascensão da China. As próprias declarações da China sobre suas ambições internacionais são tão vagas a ponto de serem praticamente sem sentido. Internamente, os líderes chineses estão seriamente preocupados com a desaceleração da economia do país e com a lealdade do seu próprio povo. Enquanto isso, os Estados Unidos estão tão politicamente divididos que a governança eficaz ao longo prazo está se tornando quase impossível. O potencial de má comunicação estratégica entre a China e os Estados Unidos é enorme, devido à interação limitada entre os dois lados. Todas as evidências atuais apontam para a China fazendo planos militares para um dia invadir Taiwan, produzindo uma guerra entre Estados Unidos e China. Assim como o plano militar alemão ajudou a produzir uma guerra entre a Alemanha e a Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial. Durante a intensa competição entre grandes potências, até mesmo pequenos conflitos poderiam facilmente ter consequências desastrosas, como a preparação para a Primeira Guerra Mundial mostrou. Tomemos, por exemplo, um conflito não tão pequeno assim, mas a atual guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Muitos no campo ocidental esperam que a China possa desempenhar um papel construtivo em negociações de paz do conflito, uma vez que Pequim enfatizou respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países. A China deve lembrar que um dos maiores erros da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial foi apoiar a Áustria-Hungria enquanto o país ameaçava seus vizinhos nos Balcãs. Tudo isso ao mesmo tempo que os líderes alemães apelavam para os altos princípios de justiça internacional. Essa hipocrisia ajudou a produzir a guerra em 1914. Nesse momento, a China está repetindo esse erro com seu apoio incondicional à Rússia. Embora a guerra na Ucrânia esteja causando a maior tensão atualmente, é Taiwan que poderia ser os Balcãs da década de 2020. Ou seja, o estopim, talvez, da nossa Terceira Guerra Mundial. Tanto a China quanto os Estados Unidos seguem dormindo em relação a chances cada vez maiores de um conflito acontecer em Taiwan em algum momento dentro da próxima década. E, nunca é demais lembrar, um conflito entre ambos daria início a uma Terceira Guerra Mundial.